Olá vocês, como vocês estão? Pois eu vou bem. Está começando mais um episódio desse podcast Você Lírico e Eu Poético. Esse episódio é o primeiro episódio da temporada nova, terceira temporada. Quem acompanha desde o início sabe que a gente teve duas temporadas de 10 episódios. E agora damos início a mais uma temporada. Não sei se vai ser 10 episódios, se vai ser 15, se vai ser 20. Vamos ver, e o tempo vai mostrar quantos episódios vai ser essa temporada. Mas essa terceira temporada temos novidades. Eu, Nidion Silva, @Nidion Silva no Instagram, eu cansei de conversar sozinho nesse podcast e nessa temporada, cada episódio eu venho com um convidado conversar sobre literatura, livros, poesia, romance, seja o que for de escrita. Eu vou trazer convidados, vou trazer professores de língua portuguesa, que trabalham com literatura, vou trazer escritores que produzem a literatura e poetas. Então, meu foco dessa temporada é conversar com professores, escritores e poetas. Não necessariamente nessa ordem, mas são os três perfis os três perfis de pessoas que a gente vai dialogar a cada episódio. E nesse primeiro episódio da temporada, quem vamos trazer é o primeiro episódio da temporada, mas no episódio contínuo é o episódio 21. Pra gente ter o controle de quantos episódios tem, né, no podcast. Mas nesse primeiro episódio dessa temporada, o episódio 21, o primeiro convidado é Joctan Lira. Então a gente vai bater um papo depois da vinheta. Você lírico e eu poético. Primeiramente, boa noite, Joctan. Boa noite, tem que falar diferente ou falar normal mesmo? Como é? Pode falar do jeito que você quiser, que aqui é bate-papo descontraído. A gente vai falar de coisa séria, mas não precisa ser essa formalidade, não. Aqui é podcast e assim vai. Show. Apresenta aí para o público do podcast. Primeiramente, boa noite, mas você acabou de dizer que não é formal. Mas eu também não sei em que horário o público vai estar assistindo ou ouvindo, né? Eu sou o Joctan Lira, sou professor, fui colega de Nidion, aqui o dono do podcast na faculdade, sou professor de português e trabalho focado na redação do Enem, mas também trabalho com qualquer tipo de redação e com português em geral, né? E eu gosto muito de livros, de literatura, né? Gosto de poemas, poesias, eu não sou tão ligado, né? Mas eu gosto. Eu não sou daqueles que declamam as poesias e tal, mas eu gosto muito de literatura em geral. E música, principalmente. Como eu já conheço você já falou que a gente estudou junto, e eu sei que você seu trabalho é focado na redação, assim como você falou. Mas como eu conheço muito você lê bastante livros de literatura por ano, e também
E também eu percebi que você, com seus alunos, você usa os textos literários ou os livros de literatura para os alunos usar como alusão na introdução da redação. Eu queria que você comentasse sobre isso. Na redação do Enem, ou qualquer outra redação, mas principalmente a do Enem, requer que o aluno tenha um repertório sociocultural, que é uma visão de mundo ampla, que ele traga para dentro do texto citações de alguém, citação de algum pensador, de algum filósofo, por exemplo, ou de algum sociólogo, algum político, algum repertório de fora para trazer peso para a redação. E uma das coisas que eu defendo é que a literatura ela pode ser muito bem aproveitada dentro da redação do Enem, porque ela é fonte de repertório para qualquer tema, porque a literatura é muito ampla. Dentro da literatura há obras que dialogam sobre diversas temáticas. E não só apenas na introdução, como você falou, que é uma ótima maneira de começar a redação, usando uma obra literária na introdução, mas você pode usar também no decorrer do texto, no desenvolvimento, por exemplo, para fundamentar a argumentação. E no seu trabalho com seus alunos, e você tem trabalhado na internet, no Instagram, você corrigindo textos de redação de seus alunos, você percebeu que seus alunos têm usado a literatura como alusão ou argumento mesmo na redação? Sim, porque assim, eu trabalho com os pacotes de mentoria. Como assim? Eu acompanho alguns alunos de perto no seu desenvolvimento da escrita, né, da redação. Eu faço as correções da redação que eles escrevem. Eu passo o tema semanalmente, toda semana eu passo temas para eles e eles escrevem. E conforme eles vão escrevendo, eu vou corrigindo, eu vou passando as dicas para eles, né? Vou mostrando onde é que eles estão errando, onde é que o texto está falho, onde é que o texto poderia melhorar e etc. E eu vou passando, eu aproveito para passar para eles as técnicas para usar a literatura dentro da redação. Então, é bem perceptível nas correções que eu faço o uso da redação, uma vez que eles vão, que é um processo que vai entrando em desenvolvimento, entendeu? Entendi. Com esse podcast, o foco principal é literatura, né? Nas outras temporadas eu foquei muito em poesia. Mas nessa temporada nova, a terceira, eu quero expandir, porque a literatura não é só poesia. Então, como você lê bastante livros, e eu vejo você no Instagram, sempre aqueles livros por trás de você, e você já deu dica de livros para o seu público no Instagram. Como é que você faz para selecionar um livro para dar dica? Porque às vezes a literatura às vezes é de gosto também, né, pessoal? Então eu queria que você comentasse isso aí. Sim, a literatura ela parte muito do gosto. Por exemplo, a literatura é arte e as pessoas necessitam de arte para poder sobreviver. Como assim? Para poder viver de fato e não apenas sobreviver, melhor dizendo. E dentre as artes, cada pessoa tem um gosto específico, né? Tem a sua particularidade. Porém, quando se trata em literatura, principalmente quando você fala em indicar leituras, eu gosto de partir dos clássicos, porque os clássicos são livros que foram testados no tempo, não é assim? Os clássicos são livros que foram testados no tempo, que está aí no ar, que está aí circulando de 100 anos, 200 anos, 300 anos ou até mais, né? Então, eu gosto de partir
Até porque é o meu gosto, né? Eu gosto muito dos clássicos e também os clássicos abordam muitas questões socioculturais que estão presentes até hoje na sociedade de hoje. Problemas que eram de sociedades passadas, por exemplo, eles perpassam e continuam presentes até hoje na atualidade. Então, o clássico ele serve como fonte de pesquisa para você pesquisar o contexto histórico de determinadas épocas, também como sociológico, para você entender o funcionamento de determinada sociedade, além de você mergulhar no autoconhecimento. Eu acredito que a literatura ela serve muito para você sair em busca do seu autoconhecimento, porque você muitas vezes se vê em determinados personagens de alguns livros e você começa a ver quais são as dores, você começa a ver as dores que aquele personagem sente, todos os seus sentimentos, você vai ver que você se aproxima dele em alguns momentos. E daí você consegue, digamos que, tomar melhores decisões. Porque mesmo que seja literário, ficção, você vê que tem uma certa aproximação com a realidade. Mesmo que seja ficção, tem uma aproximação grandiosa com a realidade. Isso é muito bom para você ir em busca do seu próprio autoconhecimento. Se você quer se conhecer, lê a literatura, principalmente clássica. Tem um livro aqui que eu gosto, que eu li uma vez, mas eu gostei muito, que é A Metamorfose de Kafka. Não sei se você conhece, eu imagino que sim. Não sei se já leu, né? Mas conheceu, acho que conhece. Conhecer eu conheço, mas eu não cheguei ainda a ler, não. Mas eu vou ler, porque eu já ouvi falar muito bem desse livro. Pronto, você lê um livro como esse, por exemplo, que o foco do livro é centrado em apenas um personagem, vai mostrando a sua transformação. De repente, ele está dormindo e acorda metamorfoseado, digamos assim. Há uma metamorfose no seu corpo e ele acorda como se fosse um inseto, digamos que uma barata, por exemplo. Então, você vai ver que o livro vai tratar das questões psicológicas envolvendo o personagem a partir dessa situação que aconteceu com ele, né? Aí o personagem, ele começa a enxergar de forma diferente quando ele muda de forma? Ele vira como se fosse uma barata. Não, o livro não especifica que é uma barata, mas dá as características, entendeu? Então ele não apenas vê, mas ele se movimenta de forma diferente, come de forma diferente. Os sentidos são bem diferentes, entendeu? Há essa diferenciação de quando ele era humano e agora que ele passou a ser um inseto. Mas a questão do livro é que ele fala sobre isso, mas não necessariamente o foco do livro é esse, mas o foco do livro vai tratar das questões familiares, as questões familiares do personagem com a sua família, tanto como as questões sociais dele, com o trabalho dele, e a questão que como ele mesmo se ver, entendeu? Então, o livro não é simplesmente uma história de uma pessoa que se transformou. Não é só essa parte, como é que eu posso dizer? Não é só essa parte que vê de fora, né? Mas ele mergulha dentro da própria cabeça do personagem, entendeu? Entendi. A transformação exterior é só o pano de fundo, né? Exatamente. Mas o que o autor ou a autora... Autor? Com esse sobrenome assim, eu sempre fico confuso. Mas autor. Isso é só um pano de fundo para tratar de uma coisa mais profunda, né? Exatamente. Então, a literatura, ela é capaz de fazer isso. Eu gosto da literatura, produzo, eu acho que eu ainda não produzo bem, mas eu vou tentando, porque é sempre bom tanto produzir como
consumir a literatura. Então, qual foi o autor ou o livro que você mais gostou de ler nesse período de pandemia? 2020/21, ou você um livro para 2020 e outro para 2021? Você que sabe aí. Rapaz, apesar de ser um ano pandêmico, que a gente ficou muito tempo em casa, né? Eu não fiz tantas leituras como eu gostaria, mas eu li bastante, mas não tanto como eu gostaria. Mas em 2020 eu li uma série de livros que eu já queria ler há um bom tempo e nunca tinha tomado a iniciativa ainda, mas eu li, que é de C.S. Lewis. Só em falar em C.S. Lewis, acho que você já sabe qual é o livro, né? Do Nárnia. Exatamente. Eu li As Crônicas de Nárnia e, cara, fantástico. Sério, se você ainda não leu As Crônicas de Nárnia, é uma literatura infanto-juvenil, né? Mas mesmo assim, ela não serve apenas para crianças, para adolescentes, ela serve para todas as faixas etárias. E foi a primeira vez que eu li um livro assim de fantasia. Nunca li, por exemplo, Harry Potter. Eu sei que você gosta muito de Harry Potter. Harry Potter, eu li os 7 livros em um ano só, quando fazia o ensino médio. E o 5º livro, se eu não estiver equivocado, o 5º livro ele é o maior, eu acho que 500 páginas. É grande. Não lembro mais. Eu sei que foi ensino médio, meu ensino médio já faz mais de uma década, não vou fazer conta aqui. Sim, então, eu comecei a tomar gosto por literatura no ensino médio. Que legal. Antes do ensino médio, eu até li, mas pouco. Aí, quando comecei com Harry Potter, aí eu reduzi o meu ritmo depois que eu entrei na faculdade, infelizmente. Mas no ensino médio eu respirava livro de literatura. Pronto. Eu nunca tinha lido nenhum livro assim nessa pegada de fantasia, porque Harry Potter é fantasia, né? Isso. Pronto, As Crônicas de Nárnia também é pura fantasia. Porém, é muito, muito pertinente. É um livro muito bom de se ler. Tipo, você começa a ler e não quer parar de ler. Você começa um capítulo aqui, aí vai, não, terminei esse aqui, vou só mais um agora, porque não tem como. Aí você vira a noite toda lendo o livro, porque ele é muito, muito bom. E o legal é que ele, como se trata de C.S. Lewis foi um grande escritor, um dos maiores escritores cristão, né? E nessa obra específica, As Crônicas de Nárnia, ele escreveu para crianças, né? E ele fez digamos que uma espécie de analogia dentro do próprio livro. Ele meio que conta a história do cristianismo, da criação da Terra, até ao que o cristianismo acredita após o fim do tempo, né? Os fins do tempo. E ele meio que ele conta essa história de forma fictícia dentro do livro. É muito bacana. Sério, de verdade, muito bacana mesmo. O engraçado que eu ainda não li nenhuma obra de C.S. Lewis, mas eu li sobre ele. Porque eu tenho um livro aqui em casa aí o livro tem assim, O Dom da Amizade, aí tem o nome Tolkien e C.S. Lewis, né, que um influenciou o outro. Aí no livro... Eles eram bem amigos, né? Oi? Eles eram bem amigos, né? Eu acho que era... A relação eles eram amigos. Eles fundaram, eles formaram uma sociedade literária, onde eles se reuniam e um dava ideia ao outro sobre os personagens, por exemplo. Eles conversavam acerca das histórias que estavam criando. Olha aí que massa. No livro, que infelizmente eu ainda não terminei, mas até onde eu li, você falou que C.S. Lewis é cristão,
Sim. Mas você sabia, pelo menos diz no livro, que C.S. Lewis não era cristão. Ele se converteu por causa da influência de Tolkien. Então ele não era cristão de nascimento, né? Se eu não Sim. me engano, ele era uma espécie de ateu. Eu não vou afirmar que eu estou com memória meio ruim, mas ele se converteu ao cristianismo com influência de Tolkien. O mais engraçado é que Tolkien é católico e C.S. Lewis era protestante. Rapaz, mas tem a influência, com né, certeza, com de certeza. um pro outro. Você que está ouvindo esse bate-papo maravilhoso, desculpe interromper no meio, mas eu vim aqui para falar para vocês, e quem quer ajudar a manter esse podcast, tem duas formas que você pode ajudar esse produtor aqui que vos fala. Uma é você comprando o meu livro, Meu Despertador Não Tira Minha Dor, que eu vou deixar o link na descrição desse episódio. Ou a outra forma é no Apoia-se, que você pode encontrar no link no meu Instagram. Na bio do meu Instagram tem um link do Apoia-se. E outra forma que vocês podem ajudar o podcast é você seguindo esse podcast no Spotify, se inscrevendo no YouTube e compartilhando para o seu amigo que também gosta de bate-papo, que também gosta de literatura, de livros e esse universo literário. Então a gente vai voltar pro bate-papo agora. Então, eu leio sobre o autor, mas eu ainda não li as obras do autor. Agora, ele tem uma vasta obra. Ele escreveu muito. Muito mesmo. Eu tenho aqui apenas 3 livros dele. Eu li O Cristianismo Puro e Simples. Esse eu li. E li As Crônicas de Nárnia. E eu tenho mais um aqui que é Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Mais um que eu tenho, mas eu ainda não li. Eu já ouvi falar, mas eu não sabia que era dele, não. Pronto, esse é dele. Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Eu ia perguntar uma coisa, eu esqueci. É que eu fiquei empolgado aí com C.S. Lewis. Aí deu um branco. Sim, você... qual autor você mais gosta? Um brasileiro e um estrangeiro. Rapaz, brasileiro não tem nem o... Eu já sei o que você vai dizer. Não tem nem o que se discutir, né? Já sei. Brasileiro, como eu falei, eu gosto muito dos clássicos e a primeira leitura que eu realmente fiz, assim, de verdade, de parar para ler o livro completo, não faz muito tempo, gente. Não achem que eu leio desde criancinha, como muita gente lê aí, como o Nídio, que já lê desde o tempo do ensino médio. Não é esse o meu caso. Mas eu acho que a gente está no mesmo nível, porque eu li um pouco antes do ensino médio, e parei mais o ritmo na faculdade. Você não tinha muita escultura, mas acelerou de vez no faculdade, então tá na mesma coisa, tá no meio. Um dia eu estava fazendo faculdade com você de letras, né? Eu acho que no primeiro período, logo quando eu entrei, eu estava pensando assim, eu faço faculdade de letras, língua portuguesa, vou estudar muita literatura e eu não tenho leituras. Acho que eu nunca li um livro assim de verdade de literatura mesmo. Eu lia quando era criança, livretos, coisas assim, né? Mas assim, de pegar um livro e ler até o final, eu nunca li. Aí um dia eu fiquei pensando nisso. Aí eu no celular, no aplicativo que tinha do Google Livros, eu acho, eu saí procurando na biblioteca lá de livros que tinha.
Aí eu vi um lá, Dom Casmurro, Machado de Assis. Eu disse, isso aqui deve ser bom. Machado de Assis, eu não sabia nada de literatura, mas sabia que Machado de Assis já era muito considerado, né? Aí eu vou ler isso aqui. Aí foi o primeiro livro que eu realmente li, assim, que eu fiz uma verdadeira leitura, né? Digamos assim. Foi Dom Casmurro de Machado de Assis. E desde então, foi o livro que mais me encantou. Foi o primeiro livro que eu li, né? Isso aí tem um forte peso, mas além disso, o enredo é genial. O enredo de Dom Casmurro é genial, sério. Machado, quando escreveu esse livro, ele estava, não sei o que é que ele estava, não. Em que mundo ele estava quando escreveu, não. Mas ele fez uma obra que é discutida até hoje. Não sei nem quantos anos faz essa obra aqui, mas muito... Eu sempre esqueço o ano das obras. O que eu acho mais interessante é os capítulos curtos. Sim, aí para um leitor novato como eu tenho uma coisa assim, quando eu estou lendo, eu só acabo a leitura, assim, só paro a leitura quando eu termino um capítulo. Eu não consigo parar no meio de um capítulo. Eu não sei se todo mundo é assim, mas eu não consigo parar no meio de um capítulo. Aí Machado escreve os capítulos curtos, aí é bom demais. Vou ler aqui, eu só tenho 5 minutos para ler. Dá tempo de ler um capítulo completo. Eu já vi livro que é o contrário. É tipo, o livro é mais de 200 páginas, 6 capítulos. Aí é cansativo. Eu olhando para um livro desse aí, eu já não tenho vontade de ler. Sério. Porque você vai parar no meio do capítulo. Não tem como, né? Não tem como ler um capítulo completo assim de uma pegada só, né? Só se você tiver muito tempo livre e paciência. Que hoje em dia nenhum dos dois... Tá fácil, tá tudo difícil. É tempo livre e paciência. Aí respondendo a sua pergunta, o que eu mais gosto é Machado de Assis, brasileiro, né? Óbvio. Também gosto de José de Alencar, já li alguns dele que gostei muito também. Agora, estrangeiro, assim, eu não tenho um autor preferido estrangeiro, mas eu gosto muito de uma autora, na verdade. Olhando bem aqui para os meus livros, tem uma autora que eu acho genial, que é a Agatha Christie. Você conhece, né? Já ouvi falar, mas ainda não li ela, não. Pronto, a Agatha, ela escreve sempre romances policiais, de investigação policial. Basicamente, essa é a linha dela. É só isso, ela escreve sobre crimes. Escrevia, né? Que ela já morreu faz tempo. Mas os livros dela são sempre voltados para enigmas. São muito enigmáticos. Tem sempre algum crime que você só consegue descobrir quem é o culpado no final do livro. Não tem como. Você vai lendo... Responde bem. Você vai lendo, aí diz, não, acho que é esse aqui. Não, aí depois você já pensa, não é esse aqui, não, é a prima desse aqui, é o primo desse. Aí você não consegue, você cria muitos suspeitos, mas não consegue chegar ao veredito, você só consegue saber mesmo no final, é muito massa. Tem um livro dela, inclusive, eu não quero dar spoiler aqui, mas tem um livro dela que o assassino, que é um assassino em série, não assassinou ninguém. Tá? Eu acho que você gostaria desse livro aí, porque você gosta dessas coisas assim. É verdade. É porque é muito legal. O assassino, o culpado, não matou ninguém. Em si, não matou cometendo o crime mesmo, entendeu? Ele meio que influenciava as pessoas a cometer os crimes. É massa. É legal. Eu gosto quem sempre deixa uma pulga atrás da orelha. Porque você vai querer saber, né? E depois você vai lendo. Aí não consegue saber, mas ainda quer saber, aí continua lendo. Você quer parar, mas eu tenho que descobrir o que é isso aqui. Aí continua na leitura. Você continua na leitura, você quer descobrir o que vai acontecer, mesmo você querendo parar de ler, quer dormir, tá com sono, ou precisa fazer alguma coisa, mas fica, não, eu tenho que descobrir isso aqui. Eu tenho que descobrir. Aí você vai lendo até chegar no ponto final, né? Verdade. Jactan, você separou algum texto literário? Eu trouxe aqui um poema de um amigo meu, não sei se você conhece,
que se chama Quer ver? que se chama Vida. Ah, conheço não, conheço não. Eu acho esse poema bem interessante, assim, por ele ser curto, são só palavras, um poema feito só de palavras soltas, né? Cada estrofe não, cada verso é apenas uma palavra. Eu acho muito legal e a semântica das palavras, como elas se complementam, eu acho muito assim, profundo. É um poema curto, simples, pequeno, sem, como eu falei, sem texto explicativo, só palavras, mas muito profundo ao mesmo tempo. Apesar de pequeno, eu acho muito profundo. Obrigado, obrigado, obrigado. O nome, o nome do poema é Vida. Começa assim: vida, morte, extrovertida sorte, pobre vida, intrometida morte. Ah! Ai, ai. O pior é que eu não sei o que eu estava pensando quando eu escrevi essas palavras. Eu não faço a mínima ideia. Teve um outro poema, eu não sei se você sabe, o Giovanni, que fazia a Sei, letra, que sei, ele era desnivelado, era vários. sei, macho. Sim, pronto. Ele Macho. leu. Ele fala assim: ele leu um poema meu, ele veio com uma análise do que o autor pensou em cada frase. Aí eu fui ler, eu disse isso? Eu fiquei olhando assim, será que foi isso mesmo? Porque, porque eu não lembro o que foi. Sério, mas o legal da literatura é isso. O autor, depois, às vezes, ele nem sabe mais qual era a intenção dele, o que ele estava sentindo, mas o leitor, ele capta alguma coisa lá. Ele sabe que o eu lírico lá teve uma intenção, né, naquelas palavras. Então, o que eu acho interessante da literatura é isso. Não, eu concordo com isso aí. Eu acho muito legal que uma leitura só, uma obra só, permite várias leituras. Cada pessoa lê e interpreta à sua maneira, não é? Apesar que a obra tem um tema central, trata de alguma questão central, né? Tem um cerne, mas mesmo assim são óticas diferentes. As pessoas veem aquelas temáticas, cada um com a sua ótica, com o seu ponto de vista. Então a leitura permite isso aí, bastante diferenciação nos sentidos de acordo com quem lê. Até porque o ato enunciativo na comunicação envolve um processo do que hoje nós chamamos de interação. Nós sabemos que tem três concepções de linguagens que elas vêm ao longo dos tempos, né? Os cientistas da linguagem, os cientistas da língua vêm estudando. Antes, eles acreditavam que a língua era um espelho do pensamento. Antes, acreditava-se que a língua era apenas um espelho do pensamento. Você só falava aquilo que você pensava previamente na sua cabeça e que se você falasse, por exemplo, de maneira errada, é porque você pensava errado. Uhum. Isso gramaticalmente falando, estruturalmente falando. A partir daí surgiu a nova concepção que entende a língua como um instrumento de comunicação, que nós usamos a língua para nos comunicarmos, não apenas para expressar o pensamento, mas para nos comunicarmos, para passar informações de uma pessoa a outra pessoa, passar conhecimentos. E a partir de então, surgiu mais uma nova concepção, que é a concepção que está sendo adotada hoje em dia, né? Que a língua é um instrumento que promove interação social. Então, há várias variáveis, há vários elementos dentro do processo comunicativo, dentro do processo da interação. Então,
uma leitura, o livro por si só, ele tem o conhecimento lá dentro, tem a história lá dentro, né? Tem a ficção, mas enquanto ele está apenas no livro, sem estar lendo, ele não tem significado nenhum. O significado é construído a partir do processo de interação. E a interação se dá do leitor, é meio que uma conversa do leitor com o autor. Apesar que o autor não está lá para conversar com o leitor, mas o leitor ele vai ler o livro ele já traz uma carga antes da leitura, ele já traz todo o seu conhecimento, ele já traz todo o seu conhecimento de mundo, já traz todas as suas leituras passadas, e a partir do momento que ele vai lendo o livro, ele vai meio que, como é que eu posso dizer, vai contrapondo as ideias do livro, as informações que estão dentro do livro, com as informações que ele já tem na sua cabeça. Então, há esse processo de interação. E como as pessoas são diferentes, cada pessoa, cada leitor vem de um convívio social próprio. Tem uma época diferente também. Uma época diferente, idades diferentes. Cada pessoa é diferente, né? Assim, cada ser humano é único. Então, problemas psicológicos diferentes. Exato, exatamente. Cada um tem seus problemas, né? Então, cada um lê de uma forma. Eu leio o livro aqui, As Crônicas de Nárnia, posso amar o livro, você lê e não gosta, talvez. Ou talvez eu faça uma interpretação, uma leitura desse livro de uma forma e você faz de outra. Você já mostra, já faz a leitura a partir das suas vivências. Por isso que a literatura, a leitura, permite essa heterogeneidade, digamos assim, essa mistura de interpretações. Falar em Heterogeneidade. Heterogeneidade, acho que é assim. Eu tenho um problema de dicção e dislexia, então eu não vou repetir essa palavra. Mas... falar nessa palavra, eu gosto quando o autor ele mistura, sabe, o seu estilo de escrita, o gênero, sei lá o que eu quero dizer, mas tipo, o que você falou, aquela autora aí faz Agatha Christie. Faz um romance policial, Sim. Né? Mas eu gosto quando o escritor ele consegue misturar, não é só romance policial, é romance policial com drama, com humor, eu não sei se você está entendendo. Sim, estou entendendo. Porque eu conheci um autor, um escritor, que é Douglas Adams. Eu sempre confundo a ordem do nome. Às vezes eu digo Adam Douglas, mas Douglas Adams. Depois que eu li a trilogia de 5 dele, eu disse, meu Deus... O nome já é... O próprio título, né? Já é bem quebra de padrão. Então, eu gosto quando o narrador conversa com o leitor. Eu gosto dessas outra particularidade que eu gosto de Machado de Assis. Aí, em falar de percepção ou leitura do texto literário a partir da vivência do próprio leitor, eu tenho um pouco de receio. Você sabe que lancei no meu livro agora, recente, 2 de maio, foi 3 de maio, o meu receio é que o leitor ele não entenda o que eu coloquei lá. Porque ali foi uma bagunça organizada. Foi uma bagunça projetada, com a intenção própria. Aí eu tenho receio de alguém ler e não entender que essa bagunça já foi planejada e achar que está mal escrito. Está entendendo? Sim, estou entendendo. Não que eu ache que eu escrevo bem.
Mas eu que li seu livro já li, eu acho que eu li umas 2 ou 3 vezes, porque primeiro eu comecei a ler no Wattpad, né? Isso. Enquanto você ainda estava escrevendo, você nem sei assim que fala o nome. Eu acho que é, né? Aí eu li, mas eu abandonei por alguns motivos de falta de tempo da faculdade e também que eu não sabia quando você atualizava ou não, que você ainda estava escrevendo, né? E Isso. eu tive o privilégio de fazer a revisão textual, né, do seu livro. Me senti muito privilegiado por isso. E dentro do seu livro, eu achei essa questão aí que você falou da bagunça organizada bem interessante. Por quê? Porque há uma quebra de padrão. Isso é bom demais. Porque o mundo hoje, muita gente, digamos que não tem, como é que eu posso dizer, não copiam os outros, é apenas um mundo de cópias. Você começa a seguir alguém no Instagram, alguma página no Instagram, e vê que é cópia, cópia, cópia da cópia da cópia da cópia. O que é que falta hoje? Autenticidade, né? Eu vejo que dentro do seu livro há muita autenticidade. Você conseguiu, quem lhe conhece, consegue lhe ver dentro do seu livro. Que bom, que bom. Quem lhe conhece mesmo, que tem contato com você, não sei se os ouvintes aqui todos lhe conhecem, mas quem lhe conhece consegue ver que aquele livro foi realmente escrito por você. Mesmo que lê o livro e não veja o seu nome lá, vamos supor que na capa não tivesse seu nome, a pessoa lê o livro e lembra, rapaz, isso aqui me lembra alguém. Não sabe quem, mas lembra. Isso aqui me lembra alguém. Isso aí você já vê que tem, como você falou, na parte do estilo, da estilística, já vê que tem a sua personalidade dentro daquele livro. Eu achei isso aí bem bacana. Então, foi um receio, mesmo tendo um bom feedback no Wattpad, porque no Wattpad, quem não conhece, o escritor publica os capítulos, se quiser, semanalmente. Eu demorava quase um mês de um capítulo para o outro. Eu demorei 3 anos para escrever. Mas quem acompanhava podia comentar. E eu me lembro bem que tinha feedback de pessoas que eu nem conhecia, assim. Que lia porque encontrava lá o livro, né? E estava entendendo. Estava entendendo a proposta do livro, tá entendendo? Não estava só entendendo o livro, estava entendendo que a proposta do livro era aquele, ser escrito daquela forma. E que ela é dirigido, a forma que é narrado, escrito, ela é explicada, eu acho que quando no último capítulo, que o leitor vai descobrir quem é o narrador no último capítulo. Rapaz, quando estava chegando, eu não sei se era no último capítulo já, eu sei que eu sabia quem era o narrador, não sei, pelo desenrolar da história, né? Eu disse, rapaz, pelo que está acontecendo, eu acho que o narrador... eu não vou falar, né? Mas eu já fiquei pensando, rapaz, eu acho que o narrador é esse aqui. Mas você acertou? Sim, mas isso já no final do livro, entendeu? Sim, tipo, chegando já no desfecho lá no final, eu disse, rapaz, pelo o nome dos locais e tal, de onde ele estava, eu disse, rapaz, pelo que eu tô vendo, eu não acredito, eu acho que ele não vai fazer isso não, mas será que vai? Será que vai botar ele... Não vou falar não, porque senão vai dar spoiler, né? E eu não quero dar spoiler, mas o pior é que eu planejei quem for ler o livro Meu Despertador Não Tira Minha Dor, do dia que eu escrevi o primeiro capítulo, eu já tinha imaginado o último. Só faltava o miolo. Só faltava o meio da história, né? O enredo. Então... Você já tinha um desfecho no final, né? Eu já tinha... isso. Quando eu escrevi o primeiro, eu disse, não, eu vou pensar aqui como é que ele vai ser terminado. Só vou escrever encaminhando para o final.
Tipo, tá entendendo? Sim, sim. Por isso que eu digo que a bagunça foi controlada, porque o jeito que eu soltasse lá, fora de cronologia, mas era visando o final, tá entendendo? Não era desnorteado loucamente, como se não houvesse um amanhã, tá entendendo? Então, o meu medo é esse, as pessoas não entender, mas eu vejo que algumas pessoas que eu tive feedback entenderam. Então, falando muito de mim, eu quero falar sobre você. Então, a pergunta que eu quero fazer para você é: qual a importância da literatura para a sociedade? Rapaz, é uma pergunta Complexo. complexa e profunda, porque a literatura, ela meio que reflete a realidade, mas ela não Uhum. apenas reflete, ela não é uma cópia da realidade, ela não apenas descreve a realidade, ela, ela, ela documenta, é porque é tão Uhum. complexa, é muito complexa a resposta, mas a literatura, ela documenta a realidade. Observe, estamos falando de ficção, literatura, a gente já se remete à ficção, né? Mas ela documenta a realidade, ela, ela cria a realidade, ela influencia a realidade, tá me entendendo? A Entendi. literatura, ela meio que dá cor à própria realidade. Quando eu falo em literatura, as pessoas dizem, não, mas eu nem leio literatura e não sinto falta. Não lê literatura, mas assiste um filme, assiste a uma série, vê desenho animado, escuta histórias, conta É a piada. E, multimodal, né? Multimodalidade, né? exatamente, vê vídeo no YouTube. Isso tudo é literatura, mesmo que não diretamente, mas é uma literatura indireta, tá compreendendo? Sim, sim. Então, a literatura ela é importante para garantir a continuidade da sociedade. Eu digo que a literatura ela conduz a sociedade. Muito bem. Então, Jatiel, eu falei o nome de outra pessoa. É porque com J. É porque eu vou gravar também com ele. Sei. Aí, como eu sou ansioso, aí já vem na mente, sabe? No caso, você está fazendo uma sequência de podcasts. Mas o que eu vou gravar com esse outro meu amigo, que eu falei o nome dele, já é outro podcast que eu vou estrear. Sim, sei. Esse aqui é o Então, do Eu Lírico, né? você lírico e eu poeta. Mas, enfim, o papo de hoje foi bom. Obrigado por você ter aceitado o convite de participar desse podcast. Eu que agradeço pelo convite. Sempre que você quiser aí qualquer contribuição, colaboração minha, estou sempre disponível. Só marcar direitinho o dia, horário, e eu fiquei muito feliz em participar aqui desse projeto, desse podcast. E para mim foi uma honra ler e corrigir o seu livro. E sim, mais uma Obrigado. dúvida que eu tenho aqui. Você já tem um livro impresso já em mãos? Ainda não chegou, não. Sim, ainda não, né? Ainda não chegou, não. Tá para chegar esse mês, né? Maio. Então vai chegar aí uma remessa aí para mim. Eu vou enviar um para você, que nem eu prometi. Prometi a você, então. Colocar aqui na estante, né? Fazer É, aquele fica velho a, pro- stories. fica a propaganda. Você bota de frente, na frente dos outros, assim, de frente. Mas quando você pegar o livro em mão, eu quero que você me diga qual é a sensação de você segurar um livro que foi você mesmo que escreveu. Você olhar assim, abrir a capa, olhar para um lado e saber que foi você que escreveu aquele livro. Eu acho que essa sensação deve ser muito prazerosa. Rapaz, eu acho que eu vou chorar. Porque eu estou numa ansiedade grande, grande.
Eu acredito. Viu? Qualquer barulho no portão aqui, eu já acho que é o correio com os livros. Tá entendendo? Eu Então, não tenho dúvida disso. Se eu fosse eu se você fosse, ou não, se eu fosse você, eu estaria do mesmo jeito. E vai ser massa. Só em ter em formato e-book, para mim já foi bom, mas quando eu pegar o físico, aí vai ser a realização do escritor. Talvez eu nem venda muito, tomara que sim. Talvez eu nem seja reconhecido, mas eu já tenho aquilo, já estou satisfeito. Já está realizado, né? Talvez daqui a 100 anos seja debatido seja estudado nas faculdades, hein? Pena que daqui a 100 anos eu não vou estar mais aqui. Mas é assim mesmo. As obras que são debatidas hoje na faculdade, por exemplo, os autores não estão aqui mais para escutar, não, né? O ruim da literatura é isso, que ela demora a alguém ser reconhecido por meio dela, né? Eu acho que a literatura demora um século para ser compreendida. É, isso mesmo. Hoje ainda discutem acerca do livro de Machado de Assis, aquele que eu falei aqui, né? Se capítulo traiu ou não. É interessante mais. Então, Jatan, você tenha uma boa noite. Obrigado. E mais uma coisa, você é o primeiro das entrevistas desse podcast. Show! Porque quem acompanhou até agora sabe que a justa temporada passada era eu falando sozinho, que nem um doido aqui, olhando aqui pro notebook e lendo poesia e falando abobrinha. Mas eu para essa temporada, eu achei melhor eu dialogar com professores português, poetas e escritores. Então você ainda vai conversar com outros escritores. Vou Quer dizer, com outros não, porque eu não sou escritor, né? Mas vou falar com outras pessoas dentro que fazem algum trabalho dentro da literatura. Seja dando aula como professor, seja pesquisando, né? Seja produzindo como um poeta de forma oral ou um escritor mesmo. Então aí vai ser semanal. Então e vai ser e serão maiores assim como esse, né? Serão maiores? Sim, tipo esse aqui eu acho que vai ser o maior que você já postou, né? Até agora nesse formato. Porque não tem como eu conversar 1 hora sozinho. Tá entendendo? Sim. E a gente tem aquele negócio do mal do brasileiro, que dá tchau e não encerra a conversa. Mesmo, já faz uns 10 minutos. Não é isso? Então, valeu. Valeu. Qualquer coisa é só falar aí. Certo. E tchau. Beleza. Tchau. Obrigado. Tchau. Valeu. Espero que tenham gostado desse episódio. Essa temporada vai ser muito boa. A gente vai conversar com várias pessoas distintas e que a gente vai aprender mais e mais sobre esse universo literário. Antes de finalizarmos, eu mais uma vez peço para vocês seguir esse podcast no Spotify e no YouTube, se inscrever e compartilhar para seus amigos. E também quem quiser me seguir no Instagram é @NidjonSilva, NidJon, Nidjon Silva. Então valeu, eu fico por aqui, falou.
Tchau.